Eu fazia questão de chegar num ponto em que ninguém ia me tirar dali, cara. Se você terminou todo o conteúdo ou não, é completamente irrelevante. Ninguém tá nem aí, cara. Igual você tá assistindo aula aí, zoado. Se você não aprendeu, se você voltar lá, não sei, 4 meses atrás, você não sabe fazer a parada, irmão. Assistir aula é desperdício de tempo, dependendo da aula, é. Muito desperdício. Salve, salve, universo narrado! Hoje a gente vai trocar uma ideia importante aqui, tá? Tem um tempo que eu não apareço aqui pra refletir um pouquinho com vocês sobre... Eu quero te convencer, tá? Que provavelmente você tá perdendo muito tempo assistindo aula. Ou pelo menos você talvez esteja fazendo isso da forma errada. E a maior parte das pessoas acaba fazendo isso. Eu acho que eu tenho uma coisa para contribuir. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Felipe Ghisoli. Eu sou físico, professor há uma década e já participei da trajetória de milhares de alunos que acertaram mais de 90% em física e em matemática e foram aprovados. E então o nosso foco sempre é o aprendizado de altíssimo nível, é a excelência, é acertar mais de 90%, é gabaritar. Então eu acho que eu sei do que eu tô falando, eu tenho alguma coisa para contribuir com você na conversa. Seguinte, qual que é o lance aqui, bicho? O que eu vejo? Eu já percebi que na época eu dava aula presencialmente, em grandes escolas, em cursinhos renomados e tal, cara, era comum você ver alunos que estavam há 3, 4, 5, 6 anos, cara, fazendo cursinho. Para ser aprovado, às vezes, em medicina, um curso concorrido e tal. E o que esses caras, o que esse pessoal fazia? Eles incorriam muitas vezes num mesmo erro muito comum. E o que eu vou te falar aqui parece muito óbvio, mas muitas vezes você não se dá conta e isso acaba adentrando dentro da sua rotina de estudo sem você perceber. Que é o seguinte, o aluno, ele muitas vezes confunde o meio e faz ele virar o fim. Ou seja, assistir aula. Por que você assiste uma aula? A aula não é a finalidade última, ok? Ela não é o fim em si mesmo. Ela é um meio. Ela é um meio do caminho para facilitar o seu processo de entendimento para que você aprenda e construa conhecimento. A construção de conhecimento é o fim. Porque, no fundo, o que você vai precisar é de um conhecimento muito bem consolidado, um entendimento de aprendizado, para você chegar lá e fazer a prova, o Enem, o vestibular, sei lá o que você quer fazer, correto? Então, a aula não é o fim, a aula é o meio. A finalidade última é o aprendizado, é a construção de conhecimento. Só que, muitas vezes, cara, você confunde uma coisa com a outra. E é muito fácil, no meio do seu processo de estudos, assistir a aula se tornar o fim. E aí você acha que o que você precisa fazer, cara, é ver todas as aulas, é fazer todos os módulos e rapidamente você entra numa mentalidade de checklist, cara. Você quer dar o check, terminei esse módulo, terminei esse capítulo, terminei, pá, vi todas as aulas, fiz o módulo, fiz o exercício, beleza, cara. Agora, se eu te der uma lista de 50 exercícios sobre esses módulos que você deu um check há 3 meses atrás, quanto que você acerta? É isso que importa, cara. Não importa se você deu ou não um check, eu falo isso direto, meu irmão. Você não vai chegar no dia da prova, do exame e mostrar... Olha aqui, bicho, eu assisti todas as aulas lá na plataforma do Universo Narrado, eu fiz todas as aulas do cursinho, todos os módulos. Ninguém tá nem aí, cara. Ninguém vai verificar isso, certo? Ninguém tá nem aí quando você estudou, se você fez tudo, se você não fez tudo. Isso aí é irrelevante no processo. O que importa, de fato, é quanto que você tem de conhecimento. Se você terminou todo o conteúdo ou não, é completamente irrelevante. Se você viu todas as aulas, eu fiz todos os módulos, eu fiz... Isso é irrelevante, cara. Ninguém tá nem aí pra isso e isso não vale nada. O que vale, de fato, é esse aqui, cara, é o conhecimento. Beleza, quando você entra nessa mentalidade do checklist, cara, você quer só dar o check. Você quer terminar, cara, fiz essa aula, fiz esse módulo, fiz esse capítulo, pá, pá, pá. E isso te dá, cara, uma sensação... Por isso que o negócio é perigoso. Isso te dá uma sensação de progresso. Isso é que é foda, cara, porque às vezes você tá só se iludindo. Isso te dá uma falsa sensação de progresso, de que você tá cumprindo a coisa, mas você não tá. Porque você confundiu o meio com o fim. Você fez assistir a aula e dar um check no módulo, virar a finalidade, mas isso não é a finalidade, certo? Isso é um meio para um fim. O fim é o aprendizado, é o conhecimento. Então, cara, se você não tem a manha, se você não aprendeu, se você não domina, não tem check, sacou? Não existe check. Ah, não, mas eu fiz as aulas todas, eu fiz a lista de exercício, eu errei um monte, mas eu corrigi. Check. Não tem check, cara. O check é quando você aprende. Essa é a finalidade última, certo? Todo o resto é só um meio, cara. Você deve fazer o exercício, assistir a aula, ver a resolução do exercício, tirar uma dúvida, blá, blá. Cara, tudo isso é só o meio para você chegar lá. Se você não chegou lá, todo o resto é irrelevante. E onde eu tô querendo chegar? Provavelmente você pode estar perdendo muito tempo assistindo muita aula e desperdiçando tempo. Não estou falando que assistir a aula é desperdício de tempo, não. Dependendo da aula, é muito desperdício. Mas o que eu quero dizer é, dependendo da sua postura diante da aula, por melhor que ela seja, cara, não importa se você assiste, cara, porra, bicho, você é nosso aluno, você assiste lições de física. Eu não conheço um curso de física melhor, mais completo, mais didático que o nosso no Brasil. Mas não importa se você está vendo lições de física, cara, lições de matemática, não importa se é o melhor professor do mundo. Meu irmão, o Einstein sentou aqui com a maior didática do mundo para te explicar. É irrelevante se o seu objetivo é enxergar aquilo ali como um fim em si mesmo. E você não entende que aquilo é só um meio
para você construir. O que importa de fato que é o conhecimento, o aprendizado. Beleza, então o meu primeiro alerta aqui, por isso que eu disse, cara, que o que eu tô falando aqui parece muito óbvio, mas é muito sutil e é muito fácil você fazer do assistir a aula, de terminar um módulo, de fazer uma lista, o fim. E esquecer que é um meio. E dar esses checks te dá uma sensação muito boa de progresso, só que muitas vezes você está se iludindo. E é por isso que vários alunos, assim, não estou generalizando e falando que todo mundo é assim, mas eu via vários estudantes que estavam 2, 3, 4, 5 anos no cursinho, e muitas vezes era por conta disso, cara. A mentalidade deles era totalmente de checklist, cara. Eu terminei, fiz tudo e tal. Não, cara, que fez tudo, você fez nada, irmão. Você não aprendeu, se você voltar lá, não sei, 4 meses atrás, você não sabe fazer a parada, irmão. Você não entendeu, você não tem domínio, você não tem profundidade. Você só deu um check no negócio, mas o check é relevante, ninguém vai ver essa lista com checklist, cara. Isso serve, no máximo, para te gerar algum conforto psicológico, emocional de que você está fazendo, mas isso é relevante. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Então, eu prefiro muito mais, cara, muito mais, que você não tenha estudado tudo, mas você tenha 100% de domínio que você estudou, do que você tenha estudado 100% da coisa com metade do domínio. Então, por exemplo, vou te contar a minha experiência pessoal aqui, só para ilustrar. Quando eu fui fazer Enem, foi uma vez lá em 2016. Cara, eu não tinha estudado, por exemplo, tudo de matemática. Tinha uns 10% do conteúdo que eu não sabia, não tinha visto. Eu sabia se tivesse zero, é zero mesmo. Se cair, isso eu ia errar com certeza. Agora, os outros 90%, meu irmão, eu ia me garantir 100% neles, sacou? No que caísse disso, eu ia acertar qualquer questão. Literalmente, qualquer questão. Entendeu a diferença, cara? Então, assim, no que eu estudei, meu irmão, eu tinha um domínio assim, cara, não importa o que vai cair. Se vai ser a questão fácil, a média, a mais difícil da história também. Se cair isso aqui, cara, eu vou acertar. Você tem esse nível de segurança, de domínio que você estuda? Eu acho que esse tem que ser o objetivo. Aí você dá o check, plau. Cheguei nesse nível, cara, eu entendo, eu domino. Se eu esquecer a equação, eu sei construir ela. Eu não lembro da forma, mas eu consigo reconstruí-la. Eu já fiz todas as questões. Minha prova é o Enem, meu irmão, mas eu fiz questão da FUVEST, eu fiz questão da Unesp, eu fiz até uma outra questão de prova militar no nível muito mais alto. Meu irmão, se cair qualquer parada desse negócio, irmão, eu sei, mas eu sei tudo. Eu explico pra qualquer um. Aí é check. Sacou? O check é quando você chega aqui. É o aprendizado. Essa é a finalidade. O check não é quando você viu a aula, quando você fez o exercício. Sacou a diferença, cara? Então, enfim, aí na minha experiência pessoal, como eu estava dizendo, cara, eu sabia 90% do conteúdo de matemática, mas esse 90% que eu sabia, assim, 120% disso. Tá entendendo? Eu sabia mesmo, cara. Cara, não tem como errar. Resultado, eu fui lá, eu gabaritei física, e acertei 44 questões de matemática, das 45. Errei uma. Nem lembro se é porque era de um conteúdo que eu não sabia, ou se eu errei alguma coisa, não lembro. Eu sei, cara, que eu tirei uma nota muito boa, eu fui aprovado em primeiro lugar em engenharia mecânica na UFMG na época, era o curso que eu queria, então foi muito bom. Eu não sabia tudo, cara. Eu não fazia a menor questão de saber tudo. Eu só avançava quando eu tinha um domínio muito grande daquilo, que eu falava, cara, você entende a diferença? A diferença é o seguinte, eu fazia questão de chegar num ponto em que ninguém ia me tirar dali, cara. É isso. Meu irmão, eu subi um degrau. Esse degrau, ninguém me joga lá pra baixo. Porque esse aqui eu subi mesmo. Então, às vezes, eu ia mais devagar, cara. No início era mais lento o processo. Você tem que ter paciência. Eu subi um degrau. Depois outro. Enquanto todo mundo tinha subido 10 degraus, eu tinha subido só 3. Mas eles não tinham subido 10. Eles tinham só dado check. No final do ano, bum! Eles eram jogados lá embaixo. Ia começar no ano seguinte, o cara no segundo ano de cursinho, do zero. Sabia nada. Começava do zero, ia 1, 2, 3. Aí no ano seguinte, no ano 3 de cursinho, começava do zero. No ano 4, começava do zero. O tempo inteiro, entendeu? Eu não, cara. Eu subi no 3, ninguém me derruba. No ano seguinte, eu continuo do terceiro. Porque aquilo que eu construí, nada desconstrói. É um nível de solidez e de profundidade, irmão. Aí, beleza. Eu só subi 3, o outro subiu 10. Não, ele acha que ele subiu 10. Eu subi 3 mesmo. E depois eu subo mais 4. Tô no 7. No 7, ninguém me derruba. E, cara, pode ser que eu demore ali 1, 2, 3 anos pra chegar no degrau 10. Se esse é onde eu quero chegar. Mas, cara, onde eu cheguei, ninguém me derruba. E esse é o ponto, cara. O nível de conhecimento, quando você constrói, quando você entende, tem domínio, tem substância, tem propriedade, ninguém te tira daquilo, cara. Se você precisar estudar mais um ano, cara, você começa na frente de todo mundo. Você sabe muita coisa, cara. Você não começa do zero o tempo inteiro, tendo que fazer as mesmas coisas, assistir as mesmas aulas, repetir aquele processo, cara. Chato, penoso, porque você não tem domínio de nada. Não, cara. Você não faz isso. Então, enfim, o papo principal aqui, cara, é para abrir um pouco a sua cabeça. Eu percebo várias e várias pessoas incorrendo nesse erro. É realmente muito comum, cara. Como eu disse, é meio óbvio, mas é muito sutil e você não percebe. Isso acontece em várias esferas da vida. Eu lembro uma vez que eu estava com um camarada meu, com o Jamesão. A gente estava na academia, ele estava no projeto de emagrecer, que não sei o quê, estava na academia, tinha que ir X vezes na semana. Aí um dia nós fomos na academia, cara, ficamos lá uns 10 minutinhos, fizemos um treininho de bíceps e tal. Aí, não, bicho, eu vou embora, velho, não, já deu, tá bom, já vim por hoje. Falei, não, bicho, como assim já deu? Deu 10 minutos, você tá aqui, não tem efeito nenhum. Mas, ou seja, o que o cara tinha sacado? Na cabeça dele, ele falou, cara, já vim, pô, tá bom, deu check, pô, posso falar que eu vim, mas o que importa não é você falar que veio, entendeu? Não é você dar um check e falar, porra, eu vim, não, cara, você tem que ir lá e fazer um negócio. Ir na academia é o meio.
Sacou? Não é um fim. Então, se eu só fui e dei um check, não cheguei no objetivo final. É um meio pra eu emagrecer, sei lá, pra eu construir músculo, sei lá o que você quer. Mas, enfim, ir lá é um meio. Se você vai lá e não faz a parada direito, cara, você nunca chega no fim. Mas aí, às vezes, você se sente bem porque você fala, pô, meu objetivo era ir na academia 3 vezes por semana, eu fui às 3, mas você foi zoado. Você foi mais ou menos, igual você tá assistindo aula aí, zoado. Estudando zoado. Passa e termina um conteúdo, você não tem a manha, cara. Você não tem o domínio, você não tem a propriedade, você não tem a confiança. E você quer só o quê? Dar check, falar que você terminou as coisas. Então, enfim, você quer só um alerta, cara, uma troca de ideias, espero que você tenha curtido. Me fala se você passa por isso aí, se essa conversa fez sentido. Mas eu percebo que várias pessoas passam por isso. E eu quero alertar principalmente aqui a comunidade do Universo Narrado. Não adianta nada você ter acesso a conteúdo de altíssimo nível. Cara, porra, eu tô estudando matemática e física de um jeito muito massa, com os melhores professores. Porra, eu estudo com o Universo Narrado, porra, muito legal. Mas, cara, se você não tá fazendo a coisa do jeito correto e enxergando aquilo como um meio, e o check é só quando você tem o domínio completo e não quando você só termina as aulas e faz a lista, aí você vai acabar incorrendo nesse erro. E às vezes pode ficar nesse ciclo, cara, 2, 3, 4, 5 anos. Tem gente que fica. Então, enfim, fica o alerta aí, cara. Assistir a aula, fazer essas paradas é um meio. Senão você tá só perdendo muito tempo fazendo isso, sacou? Ou fazendo isso de um jeito muito errado, o que vai te, de fato, custar muito tempo lá na frente. Enfim, me fala o que você acha dessa prosa aí, cara. É uma prosa aqui só pra alertar vocês e tal. Eu achei que valia a pena trazer essa conversa. Espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra na próxima. Valeu, fui.